Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. Telefonemas é o nosso podcast de escuta. E cada vez mais confiante que só a escuta resolve os nossos problemas atuais, né? Vou citar o Djavan, que deu uma entrevista agora pro Mano Brown, e ele falou que assim, que cidadania só se constrói dessa maneira, escutando o outro, né? Para reconstruir um Brasil que nunca existiu, a gente vai ter que escutar todo mundo, né? Conversar de novo. Você acha que se existe um jornalismo novo para ser feito, é o jornalismo da escuta, né? Não é o da interjeição, não é o da discussão, né? Não é o da inquisição, com certeza. A gente está tentando fazer esse jornalismo novo. Por coincidência, hoje também tem uma pessoa que acredita no jornalismo novo aqui comigo, para conversar comigo, né? A nossa convidada do dia, a nossa ligação do dia para uma jornalista. E uma jornalista está buscando fazer um novo, né? Porque não acredita que os velhos formatos, os velhos dogmas aí vão resolver as coisas, inclusive vão piorar tudo. E andam piorando já. Então, como que fazer um novo jornalismo? Ela tá buscando isso e pesquisando isso também. Com vocês aqui a Natália Braga, que é jornalista, né? É, criadora de conteúdo também. Ela fala que não é atriz, mas ela usa várias habilidades dela aí também nos seus vídeos que impressionam. Nath, vamos direto pro papo. Talvez vocês conheçam ela do Intercept também, né? Ou do TED que ela fez também, que é bem legal. Nath, seja bem-vinda. Ah, eu tava rindo aqui, sem condições. Eu fugi no ensino médio, tinha a opção nas aulas de Ah, artes de fazer música ou teatro. Eu fugi do teatro exatamente porque eu sou uma pessoa, não sei tímida. se tímida, mas introvertida. Então, não. Mas o jornalismo, o Brasil nos obriga a passar por certas situações em nome da comunicação, por que não, né? Brincar com elementos do teatro. Mas eu Não, adorei mas. essa menção. Não, fica tranquila, por ser tímida, né? Eu sempre lembro da piada do André Dahmer, né? O que que acontece quando dois tímidos se encontram? Porque eu também sou tímido. O que eles conversam, né? Nada, né? Mas a gente vai conversar alguma coisa aqui. E. Inclusive, a gente vai querer mais tempo, eu não tenho dúvidas disso. Mas então, me apresentando para além desse não ser atriz, eu sou uma jornalista aqui do Rio de Janeiro, nasci e cresci na cidade, não pretendo sair daqui, apesar dos pesares eleitorais, inclusive, Eles tentam, eles e tentam. eles tentam, mas não vão me tirar daqui. Eu trabalho no Intercept Brasil como repórter e muito antes de começar essa trajetória minha no Intercept começou em 2019. Muito antes de 2019, eu já fazia esse trabalho de criação de conteúdo. Comecei no próprio YouTube com vlogs, tutoriais de cabelo, né? Sou uma mulher negra, caso vocês estejam apenas me ouvindo. Eu sou uma mulher negra de 25 anos, o meu cabelo é crespo, então o meu engajamento social ele também passa pelas questões raciais, pelo reconhecimento da minha identidade, né? Então, Uhum. parte desse meu trabalho na internet, para além de ser um hobby ali de blog e fazer amigos, começou exatamente com esse viés de autoconhecimento e que passou também, né, pela minha estética ali, encontrar informações e propagar informações sobre isso. Aí o jornalismo acaba sendo uma verdadeira ferramenta, né? Não só nesse aspecto, como também de falar sobre sexualidade, que é outro assunto que eu gosto muito, e trazer entrevistados. Eu vejo o jornalismo como uma ferramenta de aproximação com outras pessoas. E agora Certo. entra também esse viés do teatro, né? A partir do momento em que começa o resumo da semana no Intercept Brasil, que é um boletim de notícias, e aí eu preciso me virar para trazer essas manchetes para as pessoas da forma mais atrativa possível, em um tempo onde as pessoas não saem nem do título das notícias, né? E já saem compartilhando. É um convite ao aprofundamento que está faltando nesse país. Exato, sim. Eu acho que essa quebra que vai depender um pouco da gente, mas também vai depender das pessoas, né? Porque esse aceleramento das coisas, assim, não vamos tentar enganar ninguém, né? Estamos aqui no dia 4 de novembro de 2022 e as pessoas estão surtando nas ruas
lendo no celular que o ministro Alexandre de Moraes foi preso e comemorando. E é fake news, e tipo assim, a gente tá vendo isso ao vivo, né? É, então, acho que eu não sei onde que. Eu não sei quem responsabilizar nessa hora, Nath, mas assim, eu fico pensando quanto que o jornalismo às vezes contribui um pouco para esse cenário, utilizando desses mecanismos, né? Que não são próprios do jornalismo, tem a ver com rede social, tem a ver com um monte de coisa, mas tá lá brincando com essa maquininha, né? E o que que a gente, como é que a gente quebra isso, né? Como jornalista, a gente tem que fazer esses esforços, né? Que é o que você faz no resumo da semana, né? E vem dando certo? Você sente que vem dando certo? As pessoas sentem que você sente que elas precisam disso, elas te agradecem? Como que é? Tem bastante agradecimentos e comentários legais, mas eu nunca perco uma oportunidade de criticar os meus colegas de profissão. Eu sei que em algumas profissões existe assim um clubismo, sei lá. Eu vejo entre Ou os médicos, por jornalismo? exemplo, passando pano, né, para os defeitos da profissão. Mas o jornalismo é realmente a cada dia que passa mais sem condições, cavando a própria cova. E mesmo depois desse período eleitoral de 2022, a gente percebe que alguns veículos de comunicação, principalmente os mais conhecidos, os mais tradicionais, não estão nem aí. Seguem principalmente com o que tem sido bastante falado nos últimos dias, do jornalismo declaratório, ou seja, todas as besteiras e fake news que saem da boca de Bolsonaro ou de outras figuras, ou publicações ali, tweets, Uhum. elas são é, formatadas em manchetes de uma forma que faz com que os leitores também tomem isso como verdade absoluta. E esses veículos de comunicação, colunistas ou grandes figuras do jornalismo, eles não se acanham de fazer esse tipo de método até hoje, porque rende clique, rende dinheiro. Então, mesmo sendo um enorme desserviço para a sociedade, essas pessoas elas insistem nesse formato, mesmo em situações como, por exemplo, A nos atual. últimos dos debates, onde esse monstro que foi criado se voltou contra os jornalistas. Mesmo assim, essas pessoas insistem. Eu só posso xingar aqui em casa e entrar em desespero fazendo parte dessa comunidade de profissionais, Aham. né? Porque mesmo que que o jornalismo e os jornalistas sofram ataques, esses ataques eles ganham novas camadas de acordo com o perfil do jornalista e de acordo com o tamanho do veículo. Opa. Então, É. imagina, eu volto a ressaltar o fato aqui de que eu sou uma mulher negra começando a minha carreira em jornalismo. Então, é cada No tipo de polêmico da violência, Intercept, né? cada tipo de violência que vem, e às vezes o jornalista ou o veículo não tem nem assim estrutura para se proteger. Não tem ainda um conhecimento de segurança digital, não tem bons Total. advogados ao lado. Então, são essas as pessoas que mais serão afetadas ou até mesmo ter a vida em risco por conta desses erros que o jornalismo brasileiro vem cultivando, né? Agora, sobre o antídoto, se é que a gente pode falar assim, né? Sobre o retorno que vem acontecendo no resumo da semana, em primeiro lugar, eu estou super feliz porque a gente acabou de gravar a edição comemorativa de 100 edições do Resumo da Nossa. Semana. Eu não consigo acreditar que em plena pandemia, porque a gente começou lá em época de lockdown, eu gravando dentro da minha casa, foi possível sustentar um programa semanal por 100 semanas. Ter essa consistência. E o resumo, eu acho ele muito importante porque ele começou de uma demanda no Intercept, que o Intercept é um veículo de jornalismo investigativo, são apurações que demoram muito para ser feitas, e quando saem são 10 páginas de Word, assim, são apurações longas. Só que aí houve uma virada de chave com o auge da cobertura da pandemia. Começaram a sair, em vez de, vamos dizer assim, uma publicação por dia. Então, 5 publicações por semana ali nos dias úteis, a gente fechava a semana com 20 publicações e tinha que dar conta desse volume de Era um informações novo de um volume, né? jeito que os Sim. leitores
E não era só o Intercept fazendo isso, eram trocentos veículos de comunicação. Então, o resumo vem para trazer essa objetividade, esse cuidado com os leitores, com os apoiadores, e acabou sendo um espaço muito legal, um espaço de segurar os ânimos das pessoas, porque as notícias não são fáceis, elas são dolorosas. Eu me sinto também, às vezes, um pouquinho mal, porque eu Não, tenho que ler a íntegra das matérias. Imagina, eu sei o que o leitor vai passar. o dessa semana Então, tava punk. é sempre muito complicado, assim, são roteiros que de fato são escritos às vezes à base de um choro, de um ataque da minha dermatite, que está até começando aqui, não é Olha aí, fácil ó. para a Ó, ó o que nossa vocês fazem com a saúde, Nath, né? é brincadeira. Mas também é um lugar onde a gente compartilha os prêmios que foram recebidos. Tem repórter que vai lá e traz uma informação de bastidores. Tem leitores que mandam e-mails e comentários de dúvidas e a gente coloca no meio do resumo. Então é uma grande ponte que é feita entre a produção do Intercept Brasil e os leitores. Eu estou ali para fazer, né, essa intermediação. Então é muito legal ver o carinho das pessoas falando exatamente nesse sentido de nossa, as notícias são horrorosas, mas de alguma forma vocês fazem esse processo de se informar ser um pouquinho mais leve. Então é gratificante. Claro, tem muitos toda semana. Quem abrir qualquer edição do resumo vai ver que tem muitos haters, principalmente quando certas notícias ou certas palavras são utilizadas. Por exemplo, vai eu Hum. falar mal de militar no resumo. Começam Ixi, todos fudeu. os xingamentos possíveis e eu viro alvo, né? Mas enquanto projeto, é uma das coisas mais gratificantes que eu já fiz na minha vida, o resumo da semana. E eu vejo ele como uma das formas, das possibilidades de se fazer mesmo um jornalismo mais acessível e próximo das pessoas. Como você bem disse aqui no início do programa, a gente precisa Aham. resgatar esse contato com as outras pessoas. Isso é tão importante quanto uma notícia bem apurada, quanto um furo de reportagem. O lado humano não pode ser esquecido. Ele é Total. fundamental, na verdade. Total. Pra explicar melhor o que o Djavan tava falando ali, e me inspirou muito, porque eu sempre abro o podcast falando, esse é o podcast da escuta. E eu fico pensando que muita gente pode falar, tá, é só mais um podcast de entrevista, isso é um bordão. E não, eu acredito que é diferente, porque a gente quer estimular também que o ouvinte não escute a gente num mar de notícia. Que seja, não que seja, não é a pretensão de ser o único podcast que a pessoa vai ouvir, mas que ela que a gente ajude ela a se reeducar num fluxo, né? Porque assim, não é ideal que você esteja ouvindo esse podcast, seja o seu 10º podcast do dia, que você esteja às 4 da manhã insone, né? E querendo absorver mais informação, porque, né? É tipo assim, pô, ouve um papo legal para se informar da semana, não precisa ficar o dia inteiro no Twitter. A Nath vai me dar um resumo lá na semana, eu vou dar uma sacada no que viu. Tudo bem, até eu leio o Twitter ali ao longo do dia e tal, mas não fiquei nervoso com isso, né? Não fiquei apavorado, não fiquei lá dando o do doom scrolling, né, que você menciona. Né? A espiadinha. Como que você apelidou do scrolling em português mesmo? De espiadinha destruidora. É. Então, deixa eu só ver mais uma noticinha aqui. Pá! Aí vem aquela notícia horrível. E é isso, né? Então, tipo assim, esse recomportamento, esse novo fluxo de informação tem a ver muito com o seu TED, né? Tipo assim, um dos fatores da gente estar tentando produzir aqui o telefonemas, o resumo, é participar de uma correção aí, né? Porque esse excesso de informação adoece, é o que você defende no seu TED. Me conta duas coisas, Nath. Como que você teve essa percepção? E que é a sua curiosidade para pesquisar isso, assim, do adoecimento baseado em acúmulo de informação de notícias ruins, né? Eu Juntei acho aqui as que pontas meio. eu acho que a minha percepção ela vem exatamente de quem eu sou. Uma pessoa, estilo Július, de 2 empregos. Porque não tem como separar o trabalho de criadora de conteúdo ali, o que as pessoas até hoje ainda conhecem como influencer ou blogueira, separar Aham. isso do trabalho de repórter da apuração. Então,
tudo que eu faço no jornalismo é tendo a consciência de que, enquanto produtora de conteúdo e alguém que procura se informar sobre como funciona esse viés da tecnologia, eu sei que todas as empresas, redes sociais ou empresas de tecnologia de modo amplo, o primeiro fundamento que elas trabalham em cima é o tempo de permanência dos usuários, para poder vender propagandas ou até mesmo criar os seus próprios serviços. Vou dar um exemplo aqui, até porque a gente já brincou, né? Como uma fake news lá do Alexandre de Moraes sendo expulso. Aliás, As pessoas recebem isso no WhatsApp e comemoram. Pode falar. deixa eu. Não quero te atrapalhar no raciocínio, Nath, mas é porque a gente fala muito do WhatsApp, né? Olha aqui meu Google, que agora você entra no Google no celular. Putz, agora sumiu aqui. Mas só para mostrar, não sei se vão roubar minhas informações aqui. Não vou mostrar meu celular, não. Mas, ó, todo mundo que entra no Chrome hoje recebe uma enxurrada de notícias. Aqui, ó. Aí tem tipo assim, Veja, notícias e concursos, um site que eu nunca entrei. É Edital Concursos Brasil, sabe? Hoje eu entrei nessa porcaria aqui e tava assim, Lula vai destruir o auxílio emergencial. O Auxílio Brasil vai acabar em chamadas, né, horríveis. E então é o Google Muito bom. trabalhando para as fake news, né? Só para te Eu adicionar o que você estava falando aí. adorei esse Desculpa, Nath, te gancho. atrapalhei. Não, ajudou, porque eu acho que as pessoas ainda falam muito pouco sobre essa aba do Google Notícias. Mas aí, completando o que eu ia dizer sobre o WhatsApp, ou seja, a pessoa se informa muito pelo WhatsApp. A gente tem uma camada da população brasileira que não tem tanto dinheiro para se informar, não tem celular, não tem computadores, né, dispositivos maiores, mas tem o celular onde a operadora, por uma série de brigas e acordos, fornece o acesso ao WhatsApp, mesmo que você não recarregue o seu celular. Então, acaba que o mundo se passa dentro do WhatsApp dessa pessoa. Sim. Mas é um WhatsApp de uma empresa de tecnologia que hoje não é só troca de mensagens, é troca de mensagens, chamadas de vídeo, envio de dinheiro. Então, o negócio vai ficando cada vez mais complexo. A gente tem que entender ou buscar Total. perceber os interesses que estão ali misturados. Tem lojinhas dentro do Instagram, por exemplo. É isso que eu quero dizer. O YouTube estava querendo implementar também esse tal de marketplace dentro da plataforma e, ao menos, parece ter congelado o projeto. Mas está aqui, eu abri também no meu celular, é dessa aba de notícias do Google Olha que a gente lá, está falando. olha lá. Tem veículos, tem uns que você nunca viu o nome e espero que continue assim sem ver. E esse é um dos exemplos, aí eu preciso mesmo fazer propaganda do Intercept. Esse é um dos exemplos de cobertura que acontecem no Intercept. Foi muito grave agora, em 2022, porque era uma tragédia anunciada. Dado que a gente passou em 2018, a gente ficou de olho no impacto da internet em meio à visão que as pessoas teriam dos candidatos, né? E Total. ainda assim, o Google continuou, né, a Google enquanto empresa, né, YouTube e tudo quanto é espaço deles, continuou dando espaço para veículos que são nitidamente desses que antigamente as pessoas falavam para gente, que nossos pais falavam, não clica, é vírus, de tão surreais que são essas manchetes, hoje as pessoas acreditam. E acreditam também que está aqui, na página inicial do Google. Às vezes em forma de notificação no celular. Por que eu não vou acreditar numa coisa dessas? E Né? existem veículos profissionais especializadíssimos, se é que essa palavra existe, no país, nesse tipo de método, que A é tipo um Nath nunca Brasil vai paralelo, aparecer né? na aba do Google de ninguém, né? Não O vou, não telefonemas, vou. Só se for uma sem enorme fake chance. news, acontece, né? Por exemplo, o que teve aí desses tipos de portais que fizeram manchetes e miniaturas dessas postagens com a imagem da Marielle. Era a única possibilidade da Marielle aparecer nesse tipo de página, porque isso aqui é um espaço de destaque também, né? Não é qualquer um ou Sim. paga para estar aqui ou usa uma série de recursos, de tags, coisinhas nos bastidores que fazem com que a SEO que matéria fala, né? apareça aqui. SEO. É,
CEO é outra Então, coisa. é verdade. Pena que a gente não vai reclamar de LinkedIn aqui hoje. Ou não, né? Vai que reclama mais à frente. Mas isso aqui Não, é o muito LinkedIn, eu importante. já falei aqui uma vez, Nath, queimando todas as pontes do telefone, mas assim, é a rede social mais triste, né? Mais uma coisa que eu adoro do LinkedIn é que ela é cínica, assim, a pessoa tá, se a pessoa tem mais de uma rede social, no Twitter ela é completamente insana, geralmente, e aí no LinkedIn lá, não, que bacana esse projeto, parabéns pelo seu novo trabalho, ela muda de... Tudo é incrível, tudo É uma entrevista de maravilhoso. emprego 24 horas, é horrível. É horrível. Ontem à noite eu ri de um print de uma postagem no LinkedIn, onde a pessoa ganhou literalmente uma bala do gestor dela, aí tirou a Ah, foto da bala em cima do teclado e falando: Nossa, isso que é gestão. caramba! E eu falo tudo isso zoando, eu gosto de mexer com as contradições, porque eu tenho uma série de reconhecimentos no LinkedIn, né? Eu sou top voice, crio uma série de conteúdos lá, mas eu Aí, tá trago esse vendo? viés crítico sempre. Eu fugi do LinkedIn, eu achava um lugar horroroso, até que eu criei a minha bolha lá. É muito bom ver essas postagens de reclamação e tal. Eu sempre olho primeiro para o teor da postagem. Se eu gostei, eu vou lá e sigo a pessoa. E em seguida, quando são pessoas reclamando de coisas que eu também abomino no LinkedIn, eu dou uma olhada nos comentários e vou me cercando de pessoas que realmente querem postar algo realista e agregador Aham. nessa plataforma. É muito importante. Do contrário, nem crio uma conta lá, porque é Não, porque extremamente estressante. senão você fica, daqui a pouco você tá celebrando que a pessoa está há 3 anos na empresa X, né? Aí, parabéns. Uhum. Ô, Nath, mas a gente foi se estendendo, a gente acabou fugindo do Ah, da que motivação da da pesquisa. motivação da É, pesquisa, né? então, fora esse lado de entender o mecanismo das redes sociais, eu também vivi as consequências disso que a gente estava falando aqui, do excesso da informação, de não só do excesso da informação, mas do teor com como as notícias vêm, né, o jeito que elas estão embaladas. E aí quando eu recebi o convite para fazer o TED, porque o convite veio primeiro, a pesquisa veio depois. E aí eu olhei para as minhas possibilidades de temas. Eu também olhei para. Existem várias diretrizes, várias coisinhas na hora de você fazer um TED. Tem também pessoas, todo lugar, né? No LinkedIn e na vida, tem pessoas que lançam coisas que não são factíveis. Mas o TED tem uma série de diretrizes ali falando que tudo que você fala precisa ser comprovado, ter um embasamento, não é só as vozes da sua cabeça. E aí, embora eu quisesse falar sobre o meu trabalho, a minha trajetória, eu senti que precisava de uma consistência. E Aham. aí, então, eu comecei essa pesquisa sobre como as notícias afetam a nossa saúde mental. Entendendo que dentro desse processo de fazer as edições do resumo da semana, eu fiquei adoecida lendo a íntegra das reportagens do Intercept, além de outras reportagens que surgiam para mim. E aí houve até um combinado com a equipe que acontece até hoje, que é de dividir o processo de escrever o roteiro do resumo da semana. Então, Que hoje, legal. ninguém se coloca nessa condição insalubre de ler todas as publicações da semana, porque isso de fato faz mal. São Ai, dores compartilhadas para sabe o que me fazer o lembrou isso? resumo. Tem uma sketch famosa do Monty Python que é da piada mais engraçada do mundo, né? Não sei se você já viu esse sketch. Não. Um cara escreve a piada mais engraçada do mundo e morre de rir, porque ela é muito engraçada. E É aí o extremo oposto. então, e aí é muito foda, porque ele morre, né? E as pessoas vão morrendo em série, porque todo mundo que lê morre de rir. A polícia tem que ir lá buscar a piada e tal. E aí o que acontece? A piada vira uma arma de guerra. E para traduzirem ela pro alemão, né? Porque é durante a Segunda Guerra, em tese. Para traduzir para o alemão para virar uma arma, os ingleses se dividiram, assim, cada um traduzia uma palavra só para dar conta, para ninguém. Aí o cara fala assim, aí o jornalista do sketch fala:
Não, um cara tentou traduzir uma frase e ficou uma semana muito mal. Sabe? Então vocês estão usando o mesmo método de tradução, assim, não, cada um faz um pedacinho para ninguém. Aconteceu uma coisa raríssima aqui, Ah, que é a luz piscar. Deu tempo de você ver vixe, a luz piscando? Aí acabou, não, né? A luz piscou. não, tudo bem. Vamos retomar. Olha aí, ó, tá falando em picotar as coisas, picotaram a gente aqui, voltamos. O... então vocês fazem isso, Nath, de dividir o trabalho. Ó, que legal, né? É a criatividade do método mesmo, né? Para resolver problemas simples, né? Quer dizer, que parecem até insolúveis de tão simples. E isso, para além da construção do roteiro, ficou nítida essa necessidade de dividir as afetações que a gente tem ao se informar, também quando o resumo saiu da gravação dentro da minha casa, por força da pandemia, e nós Aham. passamos a gravar juntos na redação e no estúdio, que aí em tempo real a gente, se no meio da gravação a gente fica, nossa, que absurdo, dá tempo de falar em tempo real o que a gente sente para além do ato de informar. E tudo se tornou mais leve, não só para as pessoas que comentam ali que o resumo tem essa característica, mas para nós da produção, que em conjunto, um olhando para a cara do outro, a gente se sente menos anormal nesse país quando tem essa chance, né? Não é só essa Saquei. experiência individual. E eu acredito que muita gente, mesmo em grupos de WhatsApp e tudo mais, por estar só diante de uma tela enquanto se informa ou se depara com alguns absurdos, acaba ficando presa nessa. Pode ser mais um dos motivos para a gente se sentir mal num período de tempo tão curto, né? Agora, sobre a pesquisa em si, ela foi virtual também. Eu fiz um formulário perguntando às pessoas em que veículos elas costumam se informar, se elas percebem mudanças de humor e que mudanças seriam essas, né? Não só mudanças de humor, mas se elas sentem, por exemplo, uma dor de cabeça, se elas conseguem associar isso a 15 minutos atrás terem lido uma notícia e esse tipo de coisa. Em uma segunda fase, eu de fato Uhum. entrevistei algumas das pessoas que responderam ao formulário e aí cada uma vai contando a sua história pessoal em torno de das notícias, né, atravessando ali a vida delas. Foi uma pesquisa bem legal e formatada no TED. Eu gosto muito que você abre o TED com aquele clássico, né, do jornalismo de TV, que é o. Olha, teve um assassinato aqui, tal, 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 tal. Gente, e o fim de semana, né? Tá chegando. E isso é tão comum. Tem um filme do Coutinho que ele gravou por 24 horas a programação do dia, assim, da TV. Ele ficou vendo TV e gravando TV. E quando ele tá no jornal hoje, rola essa cena. Ah, vamos pra um assuntinho mais leve, tipo assim, depois de uma tragédia. E se você ligar a TV agora, provavelmente alguém tá fazendo isso. Ah, gente, olha aqui os golpistas aqui, ó, estão fechando estrada, tem gente passando mal na estrada, tal, tal, tal. Ah, agora sexta-feira, né? Teatro, cinema, estão bombando. Isso é uma. Continua, né? Co- sendo jornalista, Nath, quando isso te incomodava antes ou depois de virar jornalista? É aí que tá. Olha, vou fazer agora a propaganda de mim mesma. Tem um vídeo Ah, do meu canal em que eu falo sobre essa questão de ser jornalista. É a partir do momento que a gente recebe o diploma, passa no vestibular ou quando começa? Na minha uhum. vida, para mim, isso começa quase que ao nascimento, a partir do momento em que eu ficava brincando com a câmera que a minha mãe tinha em casa, imitando os telejornais, o meu olhar jornalístico já estava ali Olha, o tempo todo. Então, eu percebo esse incômodo. Acho que a adolescência é um bom momento para datar, porque a gente começa a ter um olhar mais crítico, né, para o que está se passando. Mas sempre é, causa um estranhamento, e depois, conforme a gente vai adquirindo maturidade, ou até mesmo entra num processo terapêutico, a gente entende que não é assim que a gente vai de uma emoção a outra. A gente ainda está digerindo uma informação e já vem logo outra. E também total. uma outra coisa que se a gente ligar, talvez uma TV a cabo, a gente está vendo também, é a outra ponta desse processo, que são aqueles canais que ficam uma manchete de 5 minutos
vai virar 4 horas de cobertura. Não tem mais o que falar, mas eles estão ali enchendo linguiça. Isso também é agoniante porque faz com que a audiência viva em função daquilo, fique mal e ache que se for uma catástrofe, que é o fim dos tempos de fato, Sim. né? Ambas as situações podem deixar a gente em uma péssima condição de saúde e fica muito difícil Eu uma sou muito pessoa contra só. canal de notícias 24 horas. É muito difícil uma pessoa só, e aí eu não coloco essa culpa na audiência, né? Você Aham. que está assistindo também não é obrigada a ter essa noção de estou começando a ficar mal. Ah, então é por isso. Não, né? Uhum. Cabem aos profissionais, aos especialistas terem essa responsabilidade também pelo que a gente provoca na audiência, principalmente a gente que estuda e entende sobre isso. Não é bagunça. E quem faz, então, sabendo que esse tipo de situação acontece, tipo os diretores do Cidade Alerta, faz de uma forma praticamente criminosa, né? Perversa para cima das pessoas, porque tem noção do que está fazendo. É o mais Total. triste. Não, uma coisa que eu acho bizarra, assim, que quem assiste Globo News há mais tempo, por exemplo, que é um canal de notícias 24 horas, antigamente o Globo News tinha à tarde, tinha programa. Ó, vamos visitar a Floresta Amazônica, ó o Chico Pinheiro aqui vai apresentar uma roda de samba. Tinha vários programas. Agora é só notícia, é um jornal intercalando outro, você fica eles trabalham com isso, né? É bizarro. Mas você falou a gente tá falando muito de trabalho, né? Me estendi muito no tópico trabalho, era para durar 5 minutos, pô. E durou meia hora. Porque, ô Nath, você falou uma coisa que no seu TED você fala uma coisa que eu achei muito legal, que a gente estava discutindo aqui no episódio anterior, né? Que também a pessoa falou para mim, pô, quando eu fui fazer faculdade, minha família não entendeu muito o meu curso. Aí eu dividi com essa pessoa uma coisa, tipo assim, eu achava que jornalismo era tipo assim, uma coisa super, sabe, para qualquer um. Quando você tá na faculdade, você meio que percebe que, pô, não, tem uma casta no jornalismo, né? Tipo assim, essa inserção de uma classe média baixa na faculdade não andou com o funcionamento das profissões, isso que eu quero dizer. E você confessa, tipo, quando eu escolhi jornalismo, minha família também não entendeu muito bem, mas você foi atrás de estudar. Me conta dessa fase, assim. Você já contou um pouco da infância, né? Tipo assim, você sempre mexeu com jornalismo, você brincava de ser jornalista. Quando você tomou a decisão, como que foi? Pô, não, vou fazer uma faculdade, e essa percepção do mundo, assim, ao seu redor. Rolou Sempre esse foi choque também? não tanto um choque, eu acho que teve muito incentivo. Eu não consigo imaginar, e provavelmente a minha família não conseguia imaginar, uma trajetória minha que não desembocasse no ensino superior, sabe? Teve Aham. sim, eu entrei no ensino médio técnico, mas o apoio A sempre foi faculdade nesse sempre foi um sentido plano. de estude e se forme, a sua renda virá a partir disso. Não que a minha família tenha sido incisiva, mas acho que é dessa forma que foi comunicado para mim que eu não sou herdeira e que eu não era rica. Foi de uma forma mais Vai estudar, sutil. filhinha. E Aham. como o jornalismo, talvez por ser essa profissão que a gente tem tanto contato, a gente liga a televisão e vê, a partir do momento em que eu fui transparecendo para minha família que era essa profissão que eu gostaria, foi prontamente incentivada, acho que não ficou dúvidas para minha família e nem para mim de que era essa a profissão que eu ia seguir. Talvez se eu tivesse optado por outro caminho, tipo, sei lá, ser arqueóloga, aí ficaria um pouquinho mais complicado. A minha família entenderia muito menos o que estava se passando, o que estava em jogo ali, né? Mesmo que praticamente todas as pessoas da minha família não tenham entrado, passado, tido essa experiência de Aham. frequentar uma universidade, por enxergarem o repórter na televisão, por comprarem o jornal impresso todas as manhãs, já tinha uma expectativa, uma noção de para onde eu estava indo e uma mínima noção de que era seguro, né? De que valia a pena, de que não era uma, sei lá, uma profissão desconhecida, muito recente ou muito arriscada.
sei lá, hoje a minha família deve ter um pouquinho da noção do risco, mas ainda assim nem tanto, né? Por exemplo, meu avô, ele faleceu na metade de 2022, mas em algumas edições do resumo, por eu falar abertamente criticando governos, empresas e tudo mais, em um tom de brincadeira, ele falou que cuidado com o que você está falando, é perigoso. Mesmo ele sendo um homem de mais de 80 anos, que nem tinha redes sociais, o celular mais básico de todos, mas o pouco que ele enxergou do resumo da semana, ele já entendeu ali, né, essa relação do jornalismo com o poder e o que estava acontecendo. Mas é isso, é um universo distante, porém nem tanto para minha família. E aí a gente foi lidando dessa forma. Mas foi tranquilo. Entendi, mas quando. E a experiência da faculdade? O que você achou, assim? Você gostou? Foi bom? Foi ruim? E também essa fase de. Porque o que eu senti, assim, do jornalismo quando eu entrei, que, assim, já tem meio. Assim, já tem pessoas que estão muito próximas, né? E a gente que não tá tão próximo faz um deslocamento diferente. Você sentiu isso ou não? Eu fui para a universidade para cumprir o protocolo. Eu Aham. acho que é isso. Como Você já- é legal que vai. A cada resposta que eu dou, eu explico, dimensiono um pouquinho melhor como é que foi o meu ensino médio. Né? Já falei aqui, agora que é um ensino médio técnico, foi no IFRJ, no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E lá, por uma série de Conta o questões, que você fazia lá, é. desde a tradição de lá, a arquitetura é um espaço onde os adolescentes fazem o ensino médio técnico e não têm direito a serem reprovados, porque o que eu quero dizer? Se você reprova uma disciplina, você tem que refazer o semestre inteiro. Então é uma pressão de faculdade, é um conteúdo, o mesmo conteúdo que a gente estudava ali na parte técnica, era o que graduandos e pós-graduandos em química e ciências Uhum. biológicas liam e consumiam. Então, isso já me ajudou a criar uma certa casca, uma realidade, saber o que esperar do ensino superior, mesmo que em outra área, no jornalismo. Então, eu fui para lá já com essa expectativa, com um embasamento social e racial, ao ponto de saber que não seria fácil, que eu estaria estudando na Zona Sul do Rio de Janeiro, um espaço de elite, uma escola de comunicação da UFRJ extremamente conceituada e tradicional. Eu não seria benquista lá, mesmo já existindo a lei de cotas, inclusive entrei pela cota de estudante negra, mas então foi assim, eu não fui deslumbrada, eu acho que isso foi muito importante, me tornou até um pouquinho dura. Então eu não fui o tipo de pessoa que eu vou para Atlética, eu vou para Chapada, não estava nesse clima. Eu fui Aham. para a universidade Vai buscando o resolver um. conhecimento, a Aham. qualificação, o diploma, que eu já sabia que eu precisava, mas que queria me tornar jornalista, entendeu? Então eu gostei muito da minha experiência nesse sentido. Não acho que todo adolescente, todo jovem adulto tenha que ter certeza das suas decisões, mas no fim das contas eu realmente fui para o lugar que fazia sentido para minha vida e mas reconhecendo assim que tem esse grau também, né, de violência, de ser hostil e de tudo mais, mas foi possível encontrar o meu caminho enquanto estudante, enquanto pesquisadora, tudo isso ali dentro dos corredores da UFRJ. É o que eu entendi, né? Ali no seu ensino médio técnico, você já começou a fazer conteúdo, né? Então você já começou a enxergar Uhum. que pô, isso aqui é uma mecânica, né? Tipo assim, você sente que é o que você falou, né? A faculdade é quase que tipo, isso que é necessário para eu chegar. Você já sabia onde você queria chegar, isso que eu quero dizer, né? Você já tinha isso muito claro. Sim. Uhum. E mesmo sendo o jornalismo uma profissão que não te obriga a ter diploma, né? Talvez algumas É. pessoas já estejam aqui coçando as mãos para digitar nos comentários. Estamos cientes de que Que não precisa de diploma? diploma.
Mas que tipo de pessoa será que não precisa de diploma? Em algumas né? coisas ainda demandam, né? Por exemplo, se eu quiser me tornar professora ou ter determinados acessos, vão cobrar o diploma de toda forma, sim. Mas no ensino médio, a criação de conteúdo ela ainda tinha esse grau de experimentação. Era eu aqui com um computador, com o Movie Maker, querendo replicar a estética do Felipe Neto, daqueles vloggers, né? Ou até mesmo do finado, ainda bem finado, mas que segue na Jovem Pan, o Pânico na TV, que eu acho que influencia muito a estética de humor, de edição de vídeo que a gente tinha ali Você nessa época. também, você também é uma ouvinte arrependida do Pânico? Não, eu não cheguei a ser ouvinte, não. Era só no Ah, programa antes de ir para a Band. Quando foi para a Band, eu já não assistia mais. Então era entendi, uma coisa beleza. muito do ensino fundamental mesmo, né? No ensino médio, acho que o Pânico já estava em decadência já. Mas isso fez a diferença. E eu passei muito tempo nessa profissão de criadora de conteúdo, muitos anos, sem saber diferenciar a intuição da técnica, ou melhor dizendo, eu achava que tudo que eu fazia de intuitivo não era técnico, não tinha um valor para o mercado. Porque do outro Saquei. lado as pessoas ficavam falando, você precisa do melhor computador, da câmera mais profissional. Então, enquanto eu tinha um Movie Maker, um computador usado, e um celular que quebrava e coisas, né, Você não tinha percalços desse chegado lá tipo, ainda. eu achava que eu tinha que ficar quieta no meu canto, né? Mas não, existia um audiovisual, toda uma coisa que lá na faculdade eu fui me dar conta também, que já carregava muito, muito valor, muita autoridade até. E só com o passar do tempo, só fortalecendo o meu modo de falar sobre mim mesma, o meu modo de apresentar o meu currículo, que eu fui entender que era muito importante mesmo. E isso não é um processo, eu e minha cabeça chegamos a essa conclusão. Não, acompanhar e conviver com pessoas como o Walter Regi, que é um criador de conteúdo também, que está no YouTube há muitos anos, Uhum. que eu fui entender. No caso do Walter, ele é formado em audiovisual, cineasta, ele é, de fato. E ele fez uma postagem que eu nunca vou me esquecer, que era ele falando da importância do valor do movie maker, sim, para o cinema. É isso aí mesmo que vocês estão lendo. E foi muito importante. Eu adoro buscar inspirações, assim, pessoas que agreguem. Senão a gente acha que o defeito e tudo de errado é só com a gente. Total. Eu falo por mim, eu comecei a fazer o telefonemas no meu celular. Realmente, tipo, hoje tem um microfone legal, mas tipo, falei, não, se eu for esperar ter um estúdio, a chance de entrar no estúdio nunca vai acontecer esse podcast. Ô Nath, falando de coisas mais pessoais, assim, pra fazer o que você faz, acho que tem um dom, assim, de observadora do mundo. Você Você pensa isso? Tipo assim, que, sei lá, agora a gente falou de bastante de adolescência, queria voltar até à infância, assim, que você também falou. Que é engraçado essa situação, né? Parece que o jornalismo, você não tinha como escapar do jornalismo, pelo que você tá descrevendo, né? Você ia ser jornalista. Mas quando você achou assim, que, pô, acho que. a- É que eu não sei se é muito. Não sei definir bem essa pergunta, assim, porque pode soar meio mal, mas assim, em algum momento você fala assim, pô, eu acho que eu sou diferente, assim, eu observo o mundo. Eu percebo umas coisas que as pessoas não estão percebendo, algumas coisas me deixam indignados, me deixam contentes. Eu gosto de contar o mundo também, né? Porque eu acho que é uma coisa a mais, assim. Eu acho que não é todo mundo que sente essa necessidade de compartilhar o que sente, né? Que eu acho que é uma coisa que inspira a gente aí pro jornalismo. Tipo assim, ouvir essa coisa, eu preciso contar para todo mundo perceber, né? Eu sinto que as pessoas gostam, tocam a vida, pessoas que não são como a gente, tocam a vida muito fácil, vê um problema e fala, legal, vamos embora. E a gente, não, vamos pausar, né? Você se sentiu essa pessoa diferente em algum momento? E se a resposta for sim, né? Quando? Sim, eu ouvia comentários e elogios das pessoas, por exemplo, na minha infância, Ah, falavam muito sobre eu ser simpática, sair falando, cantando, gritando nos lugares, mas
por uma série de razões, eu nunca fui o tipo de pessoa, eu saía fazendo as coisas intuitivamente, mas nunca fui de ficar olhando ao redor. E depois eu entendi que foi muito importante eu não ter feito isso, para silenciar uma comparação e talvez até mesmo para não parar o que eu estava fazendo. E aí um exemplo grave até disso foi lá na época da minha transição capilar. Quando eu cortei o meu cabelo ou deixei o meu cabelo natural crescer, ali por volta de 2014, por aí, eu já tinha uma noção, inclusive, de machismo, né? Porque era um viés muito machista naquela época, quando as mulheres cortavam o cabelo muito curto, até mesmo na máquina, mais do que hoje em dia, automaticamente você era vista como lésbica, como masculinizada, como uma pessoa, enfim, de menor valor e até mesmo alvo de piadas, sejam elas machistas ou racistas. Então, nessa época, usando fone de ouvido ou não, eu evitava prestar atenção no que as pessoas estavam falando ao meu redor e evitava o contato visual, de fato, né? Para não ter a certeza de que essas violências estavam acontecendo, né? E agora, não literalmente nesse ano, mas nos últimos anos eu tenho percebido que não só a minha admiração por artistas, por músicos, por escritores, mas também por jornalistas e comunicadores tem a ver com isso com que você falou, que não é fácil provocar a empatia das outras pessoas ou a identificação, mais que a empatia, a identificação de outras pessoas. Ser alguém que consegue traduzir em produtos audiovisuais ou na literatura o que as pessoas estão pensando e sentindo, e até mesmo documentar, porque jornalismo acaba sendo um documento histórico, é algo mesmo de outro mundo. Eu me admiro, quero agradecer a mim, igual a Anitta, mas admiro todo mundo que se propõe a fazer isso, porque não é fácil e, de fato, é para poucos. Ainda mais quando a gente chega a uma realidade como essa atual, em que por um triz a gente já gera uma briga, um mal-entendido, uma onda de ódio, né? Então, estabelecer esse contato com as pessoas, essa interação e essa proximidade de fato, porque eu sempre fui o tipo de pessoa, antes de começar a trabalhar como criadora de conteúdo, eu escrevia o blog lá sobre a minha realidade, falava sobre mim, até hoje adoro falar sobre as minhas experiências. E o que será que leva essas pessoas, a partir do meu relato, a contarem histórias de vida delas, a pedirem conselhos, a indicar coisas para mim, me presentear com referências que eu não pedi, nem me imaginava que seria assim, digna mesmo de receber, porque hoje eu penso muito que, para além de receber as afetações das outras pessoas, eu estou recebendo o tempo delas. Inclusive, obrigada a você que está aqui assistindo, né, ouvindo a gente, porque é algo isso que para mim não tem preço. E é por isso que as empresas de tecnologia amam disputam o o seu nosso tempo. tempo, não é? Né? É essa visão que eu tenho. Interessante. E essa figura que você me falou me chamou muita atenção, de você usar o fone para se proteger um pouco, assim. Então, tipo, você estabeleceu uma proteção, embora tivesse uma vocação para justamente comunicar, né. Então, tipo assim, chega a ser um pouco contraditório, assim, mas é uma contradição da nossa vida. A gente abriu esse podcast falando: "Pô, você é tímido, eu sou tímido", então, tipo assim, a gente eu também gosto de ficar bastante fechado, assim, no meu mundo, mas também sinto essa necessidade de não, de pôr né, tipo assim, chega a ser contraditório também, tipo assim, eu não gosto de sair muito de casa, mas tô pondo a minha cara aqui, pedindo para prestem atenção, ó, isso que é importante. É um pouco, você sente esse descompasso também? Você tipo, você sai um pouco exausta do trabalho, tipo: "Não, não, tem que fazer essa parte do trabalho, de se Sim. expor". E eu acredito que nem tudo que a gente faz é de casa pensado. Então, isso de usar o fone e tudo mais,
Não foi uma decisão que eu tomei de uma forma, né, Ultra consciente. consciente, entendi. Era simplesmente um modo de me proteger que eu fui desenvolvendo ali e fazendo. Depois que a gente se dá conta, né, de que tinha, de fato, quase que uma ciência por trás disso. Uhum. Agora, seria muito, como é que eu posso dizer? Paradoxal da minha parte eu falar sobre essa questão de se expor e do trabalho, porque de fato eu trabalho com a minha imagem e cada vez mais eu tenho me dado conta disso, sentido preguiça e me aprimorado nisso, porque hoje não é qualquer coisa, não é qualquer roupa, qualquer tom de voz. O resumo da semana me colocou também muito vigilante nesse sentido, de que a minha existência comunica. Acabou, esteja eu arrumado ou não, falando, escrevendo, tudo que eu faço, até mesmo a minha biografia, tudo isso sou eu me envolvendo e é chato, é cansativo, vem muitos ônus que eu não gostaria, mas ao mesmo tempo é nisso que eu me baseio, né? É por meio desse tipo da exposição da minha vida como boa blogueira que eu consigo produzir, promover inspiração para as pessoas, reflexões, quando eu falo sobre o meu corpo, sobre a minha autoestima, sobre os meus pelos, eu consigo trazer toda uma reflexão para as pessoas. E quando eu casualmente gravo aqui um vídeo, no dia. Eu tenho uma tradição de assistir a apuração do carnaval com a minha avó. Não entendo nada, não torço necessariamente para ninguém, mas eu adoro a muvuca que é a apuração do carnaval. Mas como em 2022 teve toda a questão do Salgueiro homenageando os orixás. Na verdade, diferentes escolas homenagearam orixás, mas teve toda aquela polêmica de Exu. E aí eu trouxe para a internet em um vídeo foi falando esse ano, sobre não foi? como... Foi nesse ano. Foi um ano com 2 carnavais, mas em um desses carnavais a gente teve esse acontecimento. E aí, quando eu trago uma história minha de família ali, a polêmica, a contradição que surgiu, desse incômodo das pessoas com o Exu, eu também promovo até uma educação, né, uma cidadania quando eu falo. Por meio da minha história de vida, eu aponto fake news e a questão do racismo religioso. Então, assim, é chato, eu procuro sim. Nas minhas férias eu gosto de sumir do mundo, mas me expor, né, trabalhar com a minha visibilidade é fundamental e eu até que gosto disso. Legal. Eu não gosto dos problemas em torno, mas eles são minoria. Os problemas, eles são minoria. Uma coisa que eu queria abordar com você é que você falou desse seu cuidado, né? Com detalhes e tal. E é uma coisa que, assim, que eu queria te perguntar mesmo, porque é uma questão que eu já abordei aqui e acho que talvez seja a hora de a gente falar mais disso, assim, né? Que uma coisa que eu sinto fazendo telefonemas é que, por exemplo, a publicidade e o jornalismo mais tradicional se apropriaram, né? Não sei se a palavra se apropriaram, mas tá na palavra do dia a coisa do racismo estrutural, né? Então eles buscam formas de mitigar isso, né? Do jeitão deles, né? Ah, vamos pôr aqui quando for discutir de racismo, aí eles percebem que só tem branco, né? Quando acontece um caso de violência. E, por exemplo, aqui, quando você falou assim, pô, você me falou, pô, não é o meu assunto, né? Você me falou isso antes de entrevistar. E eu, de cara, já entendi, porque não é o nosso assunto. Mas aí acaba virando uma pergunta sobre isso, porque é uma. Ter essa necessidade de falar, né? De se cuidar, de fazer um release. E aí eu queria te falar isso, assim, porque você tem esse cuidado. E eu sinto que pessoas que não. Assim, branco, não tem release, sabe? É muito engraçado isso. Você vai convidar uma pessoa branca, uma pessoa que já tá que tem esse status de branco, né? Ela não sente necessidade de te mandar um release, necessidade de te, né? E aí a crítica se volta a mim, porque às vezes eu olho pra lista de convidados do telefone e falo, pô, convidei poucas mulheres negras. Mas não porque eu não batalhei por isso,
porque a dinâmica acaba causando problema. Porque quando eu vou te convidar, você tem que ter esse cuidado comigo e eu tenho que ter esse cuidado com você. E as pessoas não percebem isso, que isso leva tempo, leva diálogo, né? E para uma pessoa branca ser convidada, ela tá tão à vontade no mundo que ela não sente nem vontade de me pesquisar. E aí ela já aceita, né? E eu acho isso bizarro, porque as pessoas não percebem que isso está envolto na dinâmica, né? Por que esses problemas estão mal resolvidos? Porque a gente não discute as dinâmicas, né? Então, tipo assim, queria te ouvir sobre isso, assim, porque é até uma coisa que eu não elaborei muito ainda, assim, mas eu sinto que se a gente não tiver, né, tipo, quando eu percebi isso que eu falei, eu tenho que ter esse cuidado. Então, tipo assim, se dá mais trabalho, né, não é eu que vou fugir desse trabalho, né? A gente tem que fazer esse trabalho. Queria te ouvir sobre isso, porque acho que as pessoas esquecem dessa etapa, né? E fazem só o superficial. Uhum. Nossa, você trouxe muitas coisas aqui de extrema relevância. Mais do que nunca está explícito que esse episódio está sendo uma metalinguagem, né? É, Um podcast só para falar sobre o processo da comunicação. Mas eu quero começar aqui a minha resposta falando sobre o projeto Entreviste um Negro, que foi criado pela Elaine Martins. Ela já faleceu, mas foi simbólico, de extrema importância esse projeto que ela fez, compilando indicações de fontes, né, de entrevistados, pessoas negras especialistas em diversas áreas diferentes. E hoje existem muitos bancos, não só de fontes, mas de profissionais, tem enfim, de toda uma mulheres cultura também, né? aqui, Tem. toda uma cultura aqui no Brasil e em outros países. Mas fica a dica aqui para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, não importa a sua área ou demanda na vida, hoje em dia é muito mais fácil de você encontrar esses arquivos, né, esses bancos de indicações de pessoas, não importa a finalidade, não importa o recorte de diversidade que você queira fazer. Então, fica aqui uma homenagem super oportuna a Elaine Que massa. Martins. Mas, enquanto você falava, eu também fiquei pensando no quanto as pessoas negras precisam estar sempre atentas ao que se faz da biografia delas. Eu digo só atentas, porque controle a gente não vai ter. Tanto que eu mencionei aqui, né, da aba do Google Notícias, o que tem sido feito até hoje com a biografia da Marielle é um absurdo, né? E isso acontece com as nossas biografias em diferentes ocasiões, até mesmo nas mais cotidianas. Então, não só da biografia, mas no caso, por isso todo esse cuidado com a minha imagem, porque eu sei que por muito menos, sei lá, eu perco oportunidades, eu sofro violências. Enquanto você falava, eu também lembrei aqui do meu texto Para toda excelência negra existe uma mediocridade branca. E aí eu escrevi esse texto também pensando em uma entrevista de emprego que eu participei. E nessa época eu já estava pensando em algum projeto, eu não vou lembrar. Não era sobre consultoria, mas vou dar esse exemplo. Digamos que no meio do meu currículo eu estava falando sobre a minha vontade de fazer algum tipo de. Era sobre fazer trabalho autônomo, ser social media e tudo mais. E aí, recrutadora, ela veio com um tom de dúvida para mim, quando eu coloquei esse projeto que eu estava pretendendo fazer. E é curioso, porque quando um homem branco fala sobre uma ideia que ele tem, ou às vezes mente sobre coisas que ele já fez, fica por Não, eu isso mesmo. faço, né? Ninguém vai buscar, ninguém vai buscar as Não, provas. eu quis te falar muito isso porque eu sinto que é uma parte da questão que não é discutida. Quando as pessoas falam de inclusão na TV, eu me incomodo com essa artificialidade, porque acaba acessando pessoas que já estão preparadas para isso, né? Então, tipo assim, e não fala desse processo de preparação também. Então, tipo assim, né? Assim, buscando um mundo ideal, seria um mundo ideal mais igual, né? A gente fala de igualdade para isso, né? Então, tipo assim,
teria que ser fácil para você também. Pô, vou dar uma entrevista? Pô, vou tranquila, né? E aqui talvez aqui talvez até exista isso, né? Porque aqui é de boa, mas assim, você está usando esse método para todo mundo, né? E eu acho muito louco que o branco não perceba isso, que ele não precisa de método, né? Acho que isso que eu queria falar mais, assim, isso que é o nosso problema, né? E que a gente não discute, né? Uhum. E focando, né, especificamente nessa questão do release, eu, agora falando enquanto empresa, representante da minha própria empresa, são por essas e outras que eu procuro me cercar de profissionais, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, mulheres. Então, nesse belíssimo ecossistema de profissionais que eu fui formando ao meu redor, dentre eles tem a Griot Assessoria, que hoje faz a minha assessoria de imprensa e de relações públicas. São as responsáveis por escreverem o meu release e tem sim esse lado, esse cuidado a cada inserção que eu tenho na mídia, porque a gente está pensando no legado, né, na construção de carreira, no médio e longo prazo, pelo que eu quero ser lembrada e associada, né? Inclusive para além do racismo, para além das minhas dores e histórias tristes. Tem um montão de coisas legais que eu faço e a gente passou 1 hora aqui falando sobre elas, né? Enfim, a minha formação profissional. Mas eu também não vou mentir que, assim como eu falei do movie maker, dos equipamentos, e agora falando do release, pessoas brancas têm toda essa estrutura, sim. E eu falei sobre homens brancos, e vale lembrar também que eu falo pessoas brancas de modo geral, incluindo mulheres, né, outras identidades de gênero, outras rendas, porque a gente também não está falando aqui só sobre pessoas brancas ricas, né? Que fazem uso dessas ferramentas, fazem uso do que a gente zoa tanto do próprio LinkedIn, que é o networking, para conseguirem se colocar onde estão, né? E parte dessas ferramentas são indispensáveis para qualquer ser humano, inclusive o bendito release, e por isso eu tenho o meu release também, né? Mas, como eu escrevi lá no texto da mediocridade branca, tem coisas que impressionam e chamam a atenção na cara de pau de pessoas brancas, e é por isso que a gente tem grandes sucessos do audiovisual. Eu estou aqui em casa para assistir Inventando Ana, por exemplo. Assistir O Golpista do Tinder. E até mesmo quando a gente entra no mérito dos crimes reais, né, que está fazendo muito sucesso esse gênero, também chama a atenção mais ainda quando são esses tipos de absurdos protagonizando por pessoas brancas que o quê? Saem impunes. Esses dos crimes reais até é mais pesado, mas eu fico pensando em coisas cotidianas que a gente até ri de nervoso, tipo o documentário do desastre do Woodstock. Eu tô até agora sem palavras que os fundadores, homens brancos hoje idosos, sustentam as mentiras até hoje. Um deles morreu falando que ele acredita que não tinha nada de errado com o evento. Nossa. Então, ser branco é muito bom, né? Branco no Brasil, então, é a esquete lá do programa do Adnet, né? Esse tipo de coisa que acontece. E por isso, pessoas negras têm esse cuidado dobrado, triplo, com as histórias delas e o que é feito da gente, se deixar virar bagunça. Não, total. Eu queria te perguntar por isso, porque às vezes eu falo isso para as pessoas e eu sinto que elas não entendem. Assim, eu falo, ó, a gente tem esse cuidado e ele dá trabalho, porque o outro lado também tá sendo cuidadoso, né? E as pessoas esquecem disso, assim. E eu sinto que muitas pessoas esquecem porque elas só veem a facilidade. Ah, vou fazer uma coisa, então eu vou pelo caminho mais fácil. Se você for pelo caminho mais fácil, você tá fazendo errado, assim. Então, acho que cobrando aqui os outros brancos, né? Que eles são muito preguiçosos e muito ruins, assim, né? É o que você tá falando, tem que escapar dessa mediocridade, assim, se quiser resolver as coisas mesmo, né? Então, tipo assim. Mas é engraçado, porque acaba sendo um problema pouco discutido, assim. Mas que bom que a gente falou disso. Ô, Nath, E a agora falando. entrevista é uma coisa cuidadosa por isso, né? Não é só perguntar e ouvir a resposta do outro. Você aqui no telefonema está o tempo todo zelando pela vida de outras pessoas, né? Pelo que elas vão deixar aqui registrado na internet, que tudo vira Sim. corte, tudo pode viralizar.
É muito importante. Valorizem, gente. Não é fácil fazer o telefonemas. Valeu. E Nath, é uma coisa que tem super a ver com o que a gente está falando, porque aí também é outra pesquisa sua que, né, essa parte eu ainda não mexi da sua. Eu nem sei se isso já está no ar, né? Não Mas está assim. no ar. Então já sabe o que eu tô falando, né? Que é essa pesquisa das crianças influenciadoras. Que é isso? Já pode contar alguma coisa pra gente disso? Posso Porque contar. a gente tá falando do jeito que você se posiciona na internet, isso é uma questão, né, intrínseca a você, porque você tá estudando e vivenciando. Agora, e as crianças? Qual que é o papel dela? O que tá acontecendo com elas na internet? Olha, é uma coisa que, conforme o tempo passa, a gente vai ter a dimensão do estrago. Eu estou na internet, eu vou chutar aqui, desde os 9 anos de idade, porque eu usei o computador há muito tempo sem a internet estar conectada, ficava ali desenhando. Jogando paciência. O meu primeiro blog e os primeiros vídeos do meu canal, assim como a minha conta no Orkut, todos eles foram perdidos. Minha mãe mandou excluir uma vez que eu entrei de castigo. Mas fora isso, no Twitter, eu que entrei no Twitter em 2000 e não vou saber também, mas já tem mais de 10 anos a conta. Sim, Lan Tem House. alguns vestígios, umas coisinhas. Não, eu usava em casa no período sábado, depois das 2 da tarde, e nas madrugadas a internet era mais barata, não era discada. Era Sim, aí que eu tava. Era aí. entendi. Eu lembro que eu tinha que ir em Lan Mas House, assim, porque o computador que era até entrar na internet demorou. sim. Então, assim, felizmente, vestígios, né, na internet já foram, né, excluídos, perdidos, não são tão interessantes assim. E aí, na minha pesquisa, que fala sobre as crianças que trabalham na internet, são influenciadoras. E como o mercado publicitário e as empresas de tecnologia vão se aproveitando disso, a gente está lidando com casos muito mais graves. Embora no meio dessa pesquisa eu traga um dado, eu esqueço de todos os números, eles se embaralham. Mas qualquer criança hoje em dia, antes de, acho que 5 anos de idade, depois eu pesquiso aqui, mas de toda forma, essas crianças muito pequenas, elas já têm 1000 fotos delas espalhadas na internet. Pode ser os próprios pais que postaram, podem ser parentes, enfim, tá? Isso é só o começo da vida delas. Imagina até atingir a maioridade. Eu até abri um espaço no Pensando, documentário pensando na gente que tem no máximo 10 fotos na internet. Lembra quando só podia postar uma foto por em dia? baixa qualidade. Sim, a gente nem imaginava, né, que isso seria um benefício para as nossas vidas Não, depois. Mas total. eu abri Uhum. Eu falei, é ruim quando a gente quer conversar mais rápido, porque o delay atrapalha a gente, mas tem um livro sobre o Facebook que fala dessa revolução. Tipo assim, uma das coisas que permitiu que o Facebook bombasse foi que eles resolveram essa treta, tipo, agora dá pra você postar, sei lá, 10 fotos, 20 fotos, porque ficou mais dinâmico, né? Pra gente ter a dimensão desse estrago que você tá falando, né? Hoje no Instagram que você posta fotos infinitas, se eu quiser entrar agora no Instagram e postar 1000 fotos em uma hora, eu vou conseguir, né? Sim. Ai, agora eu fui até procurar o dado aqui, mas eu estou procurando da forma mais bagunçada possível. Assistam o documentário, que no documentário vai estar a informação Pô, correta. Vai ser lançado em março de 2023. tá quase aí, pô. Mas eu abri um espaço nesse documentário, para além da minha pesquisa e do material inédito que eu estava trazendo, exatamente para recapitular o que aconteceu com crianças e adolescentes que viralizaram na internet, que viraram memes e tiveram a vida arruinada por conta disso, ou Nesse Senhor complicada Fire. por um período. Isso é um dos exemplos. Isso é o que eu acho mais grave. Eu não estou com essa pesquisa querendo dizer, então, que as crianças devem ser excluídas do uso da internet ou de terem conteúdos sobre elas. Mas tem que existir um meio termo. Uhum. E o que me fez começar essa pesquisa foi entender
que, de novo, a gente volta àquele ponto de pessoas que são especialistas, que têm noção do que estão fazendo, propositalmente cometendo erros. Até hoje existem empresas e marcas que fazem a publicidade ilegal, é proibido no Brasil a publicidade infantil desde 2014, sabe? Não tem desculpa. Mas Vai dar que se 10 anos. aproveitam, que se aproveitam dessas famílias que estão começando na internet, que não entendem muito bem da legislação, para que elas façam essa publicidade e fique por isso mesmo, né? Um dos grandes exemplos é essa coisa de brindes, dos recebidos, mas isso já é publicidade, porque carrega um discurso publicitário, né? Então, essa pesquisa ela começa a partir dos meus incômodos e ela vai até o fim, acho que por meio de fofoca, porque tem muito conflito, muita coisa que tira o seu sono, você vai acompanhando assim, caraca, é um absurdo, eu não creio no que eu tô vendo, e é real, e tá na pesquisa. Eu não sei, eu preciso dar uma olhada. Só essa percepção que você trouxe, eu já fiquei aqui pensando numa falha minha, né? De não enxergar O quê? de não enxergar o recebido como propaganda, né? Tá tão no cotidiano, Sim. né? Imagina. As- É aquela piada, né? Às vezes você compra uma coisa pra você, ai, chegaram os meus recebidos. Olha, eu tô descobrindo aqui ao vivo, meu Ah, TCC já tá no Panteão da UFRJ. Vocês já podem ler, que fofo! aí. Não dá pra assistir o documentário ainda, mas dá pra ler. Entrou Vocês já vão agora? passar raiva. Não sei, não dá pra ver aqui a data do upload. Tá escrito a data da minha defesa. Mas tá aqui, vocês podem ler. Aê, que demais, Que que legal. conquista, ao vivo. Aí já tem prints, tem coisas assim em meio a. Para romper um pouco com essa linguagem acadêmica, né, que ninguém é obrigado a ficar lendo só material acadêmico, o documentário vai ter, né, mais tranquilidade, mais imagens de coberturas, entrevistas ali, como eu gravei, e vai ficar disponível para todo mundo. Ainda não sei se no YouTube ou em outra plataforma, mas a ideia é que fique disponível na internet. Por enquanto, só a minha família assistiu. Vocês vão ter que Foi esperar uma, um pouquinho mais. teve uma pré-estreia em casa. Exatamente. Teve pipoquinha, essas coisas? Não teve porque foi minutos antes da defesa do meu TCC. E, claro, a Ah, banca assistiu também, né? entendi. Legal. Pô, Nath, é legal você ter levantado isso, porque me trouxe várias coisas. Quando eu trabalhava no Link, que era o caderno de tecnologia do Estadão, eu fiz uma matéria sobre isso, tipo assim, Luísa que foi pro Canadá, é, para a nossa alegria, né? Crianças que viraram um meme, né? E, e pra gente não fugir do tópico eleições, que você cobriu aí tão de perto, inclusive a nossa entrevista demorou a sair, porque você falou, ó, tô no meio do segundo turno aqui, o bicho tá pegando. Uma, vou trazer uma questão antes para a gente pensar aqui junto e depois a gente vai para a gente ir para eleições, para a gente já estourou aqui um pouco tempo, nosso tempo combinado, mas vamos lá. O que você imagina do futuro? Imagina no futuro, né, esse futuro está chegando, que os candidatos vão ter esse passado online. O futuro presidente do Brasil, a gente vai ter foto dele na rave e ele drogado lá na rave lá e sabe? Porque os amigos dele compartilharam lá em 2021 a balada e alguém salvou isso e tá em algum HD pelo mundo. Você consegue imaginar esse futuro? É uma coisa disruptiva, né? Tamo ferrado. Então, eu já até digitei aqui no Google, aí eu vou fazer aquilo que eu falei que não é para vocês fazerem, que é ler só a Hum. manchete. Mas está aqui, ó. Ixi. Deputado renuncia após enviar fotos sem camisa para site de reticências. Ex-deputada dos Estados Unidos que renunciou após ter reticências. E também existe um caso de uma pessoa que também é da política e teve. Esse deputado dos Estados Unidos, que foi. Ele renunciou após ter um conteúdo assim, íntimo. Uhum. Isso. Ó, o site estava. O site. A foto estava em sites de namoro e já foi
rechaçado o suficiente para ter que renunciar ao cargo. Esses são exemplos do campo da afetividade, da sexualidade, mas em breve pode ser qualquer coisa, qualquer meme, qualquer coisa dessas pessoas na internet. As pessoas com um olhar mais no futuro até achavam que agora, em 2022, o drama seriam os deepfakes, as montagens. A gente nem precisou ir tão longe, tá? Então, a minha aposta para o futuro é que esse tipo de situação, o passado da pessoa na internet, vem muito mais como uma camada de caos do que qualquer outra coisa. Como tão determinante. Faz pouquíssimos dias que acabou a cobertura oficial, né, eleitoral. Acabou mesmo? Acabou a oficial, né? De acordo com algumas pessoas, tá rolando o terceiro turno. Olha, gente. Nossa. Muita paciência nessa hora. Eu aprendi, né? Um dos poucos aprendizados que a gente tem desse período é que a gente voltou para o básico do básico. Em termos de disputa, de briga. Que é isso? É voltar a falar o que é uma maçonaria, ou, sabe? Esse tipo de briga e de falar, não, que as igrejas não foram fechadas no governo Lula. Aí você vai lá e puxa todo o histórico. Coisas, assim, o óbvio, o já documentado, é motivo de escândalo no período eleitoral. Quer dizer, na política, né? Então, o passado na internet ele só vai entrar como mais uma coisinha. Não uma coisinha insignificante, mas mais um gatilho para a gente passar raiva e desespero na Saquei, internet. não. Eu achava assim, acho que foi isso que as pessoas do deepfake acreditavam tanto. Que o público iria ficar mais esperto e mais alerta, iria precisar de grandes montagens imperceptíveis para desqualificar um candidato. Mas não, a montagem de 3 pixels hoje em dia, ou a postagem mais, sabe, ridícula possível, já está causando o mesmo efeito. Então, o histórico das pessoas na internet só vai entrar como mais um elemento mesmo. nisso. Mais um elemento. Não, eu acho que você tá certíssimo, realmente. Na hora que você tava falando das crianças influenciadoras, me veio essa visão do futuro distópico, né? Tipo assim, só candidatos preparados na infância, já uma criança limpa de internet ia ser, sabe, já imaginei um filme assim, o mundo controlado por políticos que planejaram o futuro das crianças, mas eu acho que você tá mais perto do que vai acontecer mesmo, assim, tipo, não, vai ser só mais caos e tipo, e porque é isso, né? Montagens assim, sabe aquelas montagens assim, não, o Exército Brasileiro, baseado no artigo 147, já está nas ruas e o ministro Alexandre de Moraes já dá para fazer um caos com coisa bem com Power. Você falou do seu editor do Movie Maker, só nem precisa de Movie Maker. Faz no Paint já uma montagem, já dá para você estragar a democracia. Muita gente abrindo mão aí do seu grande conhecimento de design, porque está começando a entender que o caminho é muito mais simples, esteticamente falando, do que é até difícil, né? Eu fico imaginando, pô, é difícil ser simples, né? Fazer uma montagem tosca. E assim, a gente, tudo isso que a gente está falando aqui sobre política eleitoral vale para uma vaga de emprego, para o calouro de uma universidade. Todos nós que habitamos a internet vamos passar por esse mesmo tipo de situação, onde as pessoas vasculham o nosso histórico na internet. Quer dizer que você é petista? Nossa, tem até a hashtag, né? Demita um petista. Tamo ferrado, hein? Todo mundo é petista. Putz. Ô, Nath, mas conta mais da cobertura da eleição, assim, tipo... Essa eleição, da minha impressão aqui, tinha previsão de ser a pior da história, sabe? Por tanto de coisa horrível que ia ter. Mas ela foi meio... Quando a gente compara com a de 2018, por exemplo, que
Eu sinto que em 2018 ela foi mais dramática, porque os pontos de inflexão foram maiores, uma facada, né? Uma falta no debate, assim, você via, se a gente imaginar um gráfico, você via os cortes precisos, ó, tipo, aqui a história mudou, aqui a história mudou. Essa, ela parece que foi um contínuo, na minha impressão, né, de horror. Então ficou tanto que a pesquisa ficou meio que assim, igual, né? O tempo todo ali o Bolsonaro até deu uma aproximada no final, mas ficou meio tipo assim, ó, era 50%, 50-50 o tempo todo, com o Lula um pouquinho na frente. E o horror tomando. Então, tipo assim, as fake news não atingiram a gente da mesma forma, né? Tipo assim, não teve nenhum grande. Não teve a mamadeira de piroca da vez, assim. Foram várias e tipo, meio que tudo ao mesmo tempo, que cada um recebendo ali. Foi muito fragmentado, eu acho. Você não mas isso eu falando aqui de uma pessoa que não acompanhou e optou em não acompanhar, justamente pelo que eu aprendi com você do TED, né? Que é pela nossa saúde mental, não se contamine, não fique 24 horas no Twitter. Mas você que estava lá, trabalhando com isso, qual que foi a sua impressão geral? A gente vem de uma mistura de anestesia com costume. Não doeu tanto esse período eleitoral, em termos de absurdos e de reviravoltas, exatamente porque a gente está desde as eleições passadas lidando com esse tipo de situação. É o mesmo E trauma. outras. Sim, e o mesmo tipo de briga na internet, de estilo de conflitos, vamos chamar assim. Dessa Uhum. vez, não teve facada, mas a gente teve incontáveis mortes de eleitores, né? Verdade, E olha eu parece até esquecendo que é um disso. dado. Parece até que é um dado menor do que o outro, mas infelizmente o que está acontecendo com a gente do campo progressista, e eu percebo também que do outro lado da extrema-direita e tudo mais, é que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a mente humana não dá conta, então a gente só está seguindo esse fluxo de absurdos, né, das notícias e de motivos para se indignar. Até porque os bolsonaristas, o pessoal da extrema-direita e por aí vai, eu percebo que são pessoas muito fora do seu estado de normalidade, de plenitude, assim, de saúde mental, porque estão muito ocupadas em sentir medo do comunismo e raiva de todo mundo. Então, assim, tá todo mundo gritos de todos os lados. E eu penso assim, ainda estou digerindo essa tristeza que é as pesquisas, porque aí também tem a interferência do pessoal pró-Bolsonaro que se recusou a responder pesquisa ou que mentiu. Então, olha que bagunça, né? Eu acho que duas coisas urgentes que precisam ser revistas na cobertura eleitoral ou, enfim, né, no que se faz nas eleições brasileiras é a metodologia das pesquisas, que isso não vai mudar, né? Coisas foram introduzidas na política brasileira que não vão ter volta, dentre elas essa bagunça das pesquisas. E, ai, que raiva, de novo. Nos debates eleitorais não se tem uma checagem ao vivo. E aí eu vou voltar mais ainda no que você trouxe aqui em meio aos comentários, que o Brasil é essa tragédia anunciada em termos de pesquisa. Até agora a gente está vendo muito a extrema-direita replicando o que o Trump fez, e está a imprensa brasileira reproduzindo, né, o jornalismo declaratório, reproduzindo as palavras do Bolsonaro. O New York Times declarou apoio a Lula e a imprensa brasileira não corta o Bolsonaro, não A Folha de São Paulo fez um interrompe. editorial em cima do muro, né? Então, assim, é aquilo. Eu nem peço aqui um me ajude a te ajudar, porque os meus colegas de profissão não vão fazer isso. Mas tudo isso acontece. Então, eu não acho nem que é o caso de dizer que a curva de caos das eleições de 2022 foi menor do que a de 2018. E sim porque a gente vem calejado desde antes de 2018 para Seria um mais essa. gráficozinho que sobe devagarzinho, né? E isso que você falou é uma coisa que me pegou muito, porque eu nem menciono. Olha como que é. Eu choco, toda vez que tem esses crimes eleitorais, eu fico muito chocado. E fico chocado das pessoas não ficarem chocadas, né? Então, tipo assim, a imprensa não para. Porque eu acho que é isso, né? O Paulo Francis falava isso, Paulo Francis que foi da esquerda para virar um reacionário, mas ele tinha essa sacada, assim,
jornalismo não é a notícia, é a tônica, né? Então, tipo assim, eu posso falar assim, ó, o governo Bolsonaro foi corrupto. Dei a notícia aqui, ó, teve corrupção, hein? Agora, se a tônica do jornal não tiver um oleoduto aqui atrás de mim e eu ficar todo dia falando, ó, o Bolsonaro roubou, hein? Ninguém vai, sabe? Porque a questão da tônica, ela é muito presente. Então, tipo assim, essas percepções, né? Então, tipo assim, as pessoas acreditam que o Lula roubou na Petrobras, que ele é um bilionário, que o filho dele tem a Ferrari mesmo. E assim, o quanto isso é fake news e o quanto isso também passou em alguma medida pela imprensa oficial. A imprensa oficial nunca contou essa mentira desse tamanho, mas a tônica dá essa impressão, né? Então agora a E o gente tem como senso de proporção está completamente totalmente. bagunçado, tanto que até hoje as pessoas não se abalam com o orçamento secreto, não entendem que proporcionalmente é muito mais dinheiro do que qualquer outro escândalo de corrupção dos governos do PT. Então, é isso que é triste. Muito triste mesmo. Até porque tem gente que fala aquelas coisas, não, porque roubaram 1 trilhão da Petrobras. Caramba, o dia que a Petrobras tiver 1 trilhão, irmão, o Brasil é primeiro mundo, hein? Mas vamos lá. Ô Nath, isso que você falou é muito importante, mas aí voltando ao que eu tava falando, é isso, né? Tipo assim, na minha pergunta eu não incluí a coisa dos crimes eleitorais, né? E teve, né? Foi muito feio, assim. Então, tipo assim, realmente foi a pior eleição da história, vencendo, né? Às vezes eu acho que a gente se sente aquele cara no caminhão sendo arrastado, né? O bolsonarista que para lá. A gente tá ali, o caminhão todo o resto, assim, né? A gente falou muito de técnicas para escapar disso, assim, né? Você até mencionou algumas soluções, né? Fazer, ter uma checagem mínima no debate, né? Se repensar as pesquisas. A sua pesquisa vai nesse sentido, você já trabalha para isso, sim. Você acha que existe mais. Você consegue elaborar mais alguma coisa a ser feita, assim, para mitigar isso? E talvez esse seja o problema, né? A gente só vai conseguir mitigar esse problema, né? Como você consegue ver alguma forma de mexer nisso radicalmente, assim? Se for dentro da minha profissão, por incrível que pareça, falta transparência ainda. Transparência de processos de jornalismo, até mesmo uma escrita mais objetiva. Então, o que eu quero dizer? Até hoje, aqui no Brasil, as pessoas ainda ficam nessa, né, de jornalismo imparcial, tanto que eu grito isso no meio do meu TED. Não existe. E tem gente que acha que é feio ou absurdo veículos como o New York Times declararem apoio aos candidatos, inclusive aqui ao próprio Lula, né? Até aqui no Brasil eles deram a sua opinião. Mas é assim que as coisas funcionam, né? A gente não escreve por acaso e a gente nunca vai conseguir produzir jornalismo sobre tudo que acontece. No Até vazio, mesmo né? humanamente possível. Tanto é que historiadores e outros profissionais se dedicam a encontrar novidades mexendo em documentos passados, olhando para o contexto um tiquinho mais de longe, né, do olho do furacão. Então, eu acho que é importante que a imprensa brasileira... Aliás, só para apontar, desculpa, Nath, cortei, mas é porque isso aí para mim é irresistível, assim. Toda vez que eu leio pesquisas do passado baseadas só em jornais, eu falo, putz, já tá ruim. Tá, aí o que eu estava falando, eu estou pensando aqui em exemplos, né, de formas de transparecer. Então, é isso, declarar apoio, ou mais do que declarar apoio, explicitar qual é o tipo de visão, de intenção que esse veículo ou repórter está tendo em torno de determinado assunto, trazer acho que um pouco até da ciência mesmo do jornalismo, porque a checagem também é sobre isso. O método que as pessoas usam para poder... Porque não adianta também só chegar e falar é falso, senão vai ficar parecendo detector de mentiras no programa da Luciana Exato. Gimenez, no Super Pop. O jornalismo Porque tem que se mostrar mais sofisticado do que isso. Porque já não tem gente querendo dizer que é mentira. É a Globo mente. Aí não, começa, né? e tentar fazer uma checagem objetiva, né? Tipo assim,
olha, o Bolsonaro contou 40 mentiras e o Lula 39. Aí você vai ver qual que é a Sobre mentira. O o quê? Bolsonaro. É, exato. O Lula falou assim, não, porque a Petrobras lucrou, o rombo foi de 40 bilhões, sei lá, inventando qualquer coisa aqui. Não, então, na verdade são 39,8, sabe? E aí conta como uma mentira já. E o outro falou um bagulho Uhum. completamente absurdo, né? Então, essa objetividade já tá atrapalhando até uma coisa, um ferramental bom, né? Bizarro, né? É isso, tem muita coisa escrita de forma ilegível ou escrita para outros jornalistas ou outros especialistas. Tem muita coisa a ser mudada, uma quebra com essa vaidade da estética, como eu te falei, né? De fazer conteúdos que tenham o leitor, a audiência, como prioridade. Então, em vez de querer fazer no formato que você deseja, é fazer num formato que seja interessante para o WhatsApp, As onde essas pessoas. pessoas estão, trazer como gancho aquilo que as pessoas já estão debatendo na rua e não o assunto que você quer trazer. O jornalismo também passa pelo convencimento, né? No resumo da semana é o que eu gosto de fazer. Total. Trazer não só no resumo da semana, mas nos conteúdos que eu crio, e por isso eu falo tanto sobre sexualidade. Eu trago, às vezes, uma dúvida que a pessoa tem, ou um assunto que já está sendo publicamente comentado, para trazer o que eu acho que falta para engrossar esse debate, ou a novidade, ou a minha própria opinião. E não eu querendo dizer, gente, a minha opinião é essa. Até porque, quando é assim, hoje em dia as pessoas não clicam mais, não se É, propõem a ouvir. Não tem o diálogo que a gente fala tanto, né? sim. Então, enquanto você faz essa pergunta, eu penso em desenho animado, aqueles pergaminhos, sabe? Aquele texto todo enroladinho, ia sair um monte. Tem muita coisa para mudar. Mas algumas delas são Exato. simples. Não, e às vezes voltar ao básico, né? Acho que o maior exemplo que a gente viu essa semana foi o Caco Barcelos, né? O Caco Barcelos que tem aquele clássico dele procure no YouTube, Caco Barcelos, Eliane Cantanhede. E Eliane Cantanhede elogiando as descobertas da imprensa e o Caco. É mesmo, Eliane? Porque, tipo assim, ela tá citando coisas de jornalismo declaratório, assim. E o Caco falando, pô, isso aí não se investigou tanto, sabe? São coisas que as pessoas falaram. O próprio Roberto Jefferson do Mensalão é o clássico do jornalismo declaratório, né? Ele soltou aquela bomba e o escândalo foi criado, assim, né? Então, tipo, exemplos de, assim, se toma muita palavra como verdade, né? E aí, tipo assim, o Caco Barcelos andou na rua 5 minutos, caiu num crime eleitoral. Imagina se tivesse esse esforço de reportagem da opinião para pegar todos os crimes eleitorais. Braço para isso tem, né? O Intercept não tem braço para isso. Eu no telefonema sozinho, mas a Rede Globo, pô, se quiser, pô. Então fica. Mas para voltar a falar de você, Nath, você falou da questão da sexualidade, que é uma coisa que você aborda, e você falou uma coisa que eu achei legal, você falou da coisa da sua transição capilar. Para voltar a falar de você, esses assuntos surgiram na sua vida de que forma? Porque a gente tá falando tanto de internet, eu fiquei com essa curiosidade, assim, não para você adentrar nas suas questões pessoais, mas como que a sua formação intelectual dessas questões se formou? Foi pela internet? Foi semipresencial. Aproveitando, né, depois da pandemia, essas modalidades. A principal coisa começa realmente com um gosto pessoal. Eu me considero dentro dos estereótipos, né, para feminilidade, eu me considero bem seca em relação ao tempo que se gasta num salão de beleza, e o dinheiro e a dor. Eu sempre fui muito avessa a isso. Mas por questões culturais, estava eu lá a cada 3 meses, deveria ser mensal, mas é caro, né? Então, a cada 3 meses ia lá relaxar o meu cabelo, que de relaxamento só tem o um nome mesmo, porque é com um produto químico à base de soda cáustica para poder tirar o volume do cabelo. Arde muito, machuca muito, e eu, desde sempre, aqui com a minha dermatite, só saía mais machucada ainda desse processo. E aí, na época do meu ensino médio, estava rolando essa primeira coisa de pessoas aqui no Brasil deixando o cabelo ficar natural. E a gente consumia conteúdo
geralmente em inglês, né? Então eram as primeiras blogueiras negras traduzindo esses conteúdos, trazendo dicas e tudo mais. E olha só como o semipresencial, o multiverso do semipresencial é real. Existe uma influenciadora, principalmente que cresceu principalmente no Twitter, que é a Krishna. A Krishna foi minha veterana no ensino médio. E aí ela uma vez casualmente me mandou uma mensagem falando, me desafiando, tenta passar um tempinho sem relaxar o cabelo. E esse tempinho, que seriam, sei lá, outros 3 meses, acabou virando, acho que eu esperei o quê? 1 mês, 2 meses, e já cortei meu cabelo na máquina, que era isso mesmo que eu queria fazer, mas a minha mãe tinha medo de eu ser xingada, de eu ser zoada e tal, então eu não pude fazer o que eu vi uma mulher dos Estados Unidos fazendo, que era raspar o cabelo na máquina. Eu tive que esperar mais um pouquinho. E junto a essa influência da Krishna, esse desafio, e a Krishna já estava com o cabelo dela cacheado e tal, já tinha parado de alisar, a gente tinha uma professora lá no IFRJ, que é a filósofa Érica Leonardo, que promovia rodas de conversa, eventos com convidados, falando sobre feminismo, falando sobre questões raciais. Então, foi isso que me tirou do campo da experiência pessoal, ali da observação meio perdida na vida, para entender que existia ativismo, muita história, políticas públicas sendo construídas a partir dessas questões que envolvem gênero, raça, classe e por aí vai. Esse foi o meu começo. Porque quando a gente chega nessas páginas na internet ou grupos de Facebook na época para poder aprender técnicas, qual é o creme que eu deveria comprar, a gente também se depara com referências históricas, convites para rodas de conversas. Então, a partir do momento que eu comecei a cuidar do meu cabelo, eu conheci mulheres negras ativistas, coletivos negros, e daí fui me informando. Por isso que nesse intervalo de 3 ou 4 anos eu consegui adquirir o conhecimento suficiente para entrar na faculdade entendendo o que estava rolando ao meu redor, me fortalecer nesse sentido. E aí, desde então, foi nesse fluxo assim que eu segui, só aprimorando. Ainda tem muita coisa para aprender, para pesquisar. Eu falo que, por mais que eu goste, tenha até chorado com a morte da Bell Hooks, tem muita coisa, 99% das publicações dela ainda não li, sabe? Então é um processo mesmo para a vida inteira, de buscar o conhecimento. Um beijo para Etebilu. Não consigo falar buscar conhecimento sem lembrar do meme. Ele avisou, ele deu o toque, né? Busque conhecimento, né? E, pô, é isso. Ô Nath, pra gente encerrar o papo, assim, eu queria ficou faltando pergunta, a gente ficou falando tanto de trabalho, nem perguntei da sua família, não vou me desviar então, tá? A gente vai na ordem inversa, mas queria que você falasse um pouco da sua mãe e do seu pai. Eu acho que foi bem falado, porque, como eu falei, né, por que eu estou no jornalismo se não fosse pela câmera da minha mãe? Esse tipo de coisa vai acontecendo, vai se passando. Já mencionei o meu pai aqui, mas nos bastidores. Por quê? Porque a minha internet caiu, porque meu pai me ligou, gente. Teve esse problema técnico que envolve mas família. uma coisa que eu queria que você contasse, assim, pra gente não ficar. Foi uma pergunta que eu devia ter feito no começo. Uhum. Né? Você é de São João Meriti, né? Baixada Fluminense do Rio. O que só a Nath pode me contar sobre a São João Meriti? Para além do que está nas manchetes, né, de violência e de destruição e tudo mais, hoje o que mais me encanta é saber que existe muita cultura na Baixada Fluminense, produção cultural, jovens movendo esse espaço. Hoje eu não moro mais na Baixada Fluminense, mas se eu tivesse sabido disso, sei lá, uns 5 anos antes, a minha vida seria completamente diferente, porque aí eu conheceria e frequentaria exposições, rodas de conversa, espaços de cultura, e eu não falo isso querendo apagar todo o histórico, porque existe, a gente tem
ativistas, enfim, pessoas que, se hoje nós temos esses jovens na Baixada Fluminense, é graças a esses, né, antepassados e pessoas que estão aí até hoje. Mas o que me chama a atenção é mais ainda nesse sentido. Tanto que uma coisa que tem relação direta com o meu TED é o pessoal do site da Baixada. Fica aí até uma referência de informação. Eles estavam fazendo a cobertura do evento e tal, e o Wesley Brasil, que é a pessoa fundadora, e junto a outras pessoas que fazem parte do site da Baixada, são quem me coloca em contato com toda essa produção cultural, com artistas, com pessoas que entendem de moda que estão na Baixada Fluminense, ou pessoas que são, sei lá, famosas hoje, que têm toda uma história de vida e começaram, vieram e cresceram na Baixada Fluminense. Eu sou horrível de nomes e afins, mas num dia desses eu vi que há quarteirões perto da minha casa vivia, ou talvez ainda vive, um jovem artista, cantor, e como assim? A gente estava do meu lado e eu não sabia. Então, a internet é esse lugar ainda para que pessoas da Baixada Fluminense se encontrem, se conheçam. Tem muita coisa acontecendo e lutando para não ser silenciada, para além dessa violência e de tudo isso que está acontecendo, né? Essa é a Baixada Fluminense. E boa parte da minha família está nesse espaço. E a minha família é grande, eu estou tentando aqui pensar em quem não vive ou não mora na Baixada Fluminense, são poucas pessoas. Só que a minha família está mais ligada a um outro lado da cultura da Baixada Fluminense, que é muito forte também, que é o das pessoas evangélicas. Então, a cultura evangélica na Baixada Fluminense é muito grande, embora, historicamente, a Baixada seja o lugar onde... Não sei se estatisticamente é correto eu dizer isso, mas muitos dos terreiros, né, de matriz africana no Rio de Janeiro estão na Baixada Fluminense e na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas tem essa cultura evangélica também muito forte. E isso acaba mudando também o modo das pessoas se comportarem, enxergarem políticas públicas e a política na Baixada Fluminense, né? É um grande babado que existe. Então, estamos em meio a tudo isso. Eu sinto que eu não pude curtir e conhecer a Baixada Fluminense para além do meu mundo, casa, escola, exatamente por conta dessa falta de fomento. Então, é só a internet mesmo para fornecer essa visibilidade que eu não tive dos anos 90 aos anos 2000, início de 2020, né, que foi mais ou menos aí quando eu saí da região. Dá para dizer que você cresceu dentro da igreja evangélica, assim? Não, até que não. Que aí, né, momento elogio, aí, mãe, arrasou. A minha mãe decidiu que não queria impor, influenciar nenhuma religião sobre mim e o meu irmão. Meu irmão é 5 anos mais novo do que eu. Então, eu ia domingo para a igreja com os meus tios e parentes. Os meus pais nunca foram religiosos. Mas aí eu ia, adorava EBD, o lanchinho e ia embora. Porque a hora do culto eu achava muito chata. Muito chato. Fora o momento musical, não gostava. Então, você, embora tenha crescido nesse arredor, você não praticou. Nunca cheguei a ser evangélica. Entendi. Não, porque... Eu sou ateia, na verdade. Olha aí. Aquele meme, né? Os ateus, as pessoas que mais defendem o Papa, né, atualmente, né? Porque os cristãos, tem uns cristãos aí que eu vou te falar, hein? Mas eu queria saber se sim ou não, justamente para te perguntar, né? Assim, você acha que essa visão preconceituosa que tá na internet faz sentido? Não sei se você pode responder essa pergunta, porque você conviveu, você não é, mas você conviveu. Você acha que faz algum sentido? Visão preconceituosa de quê? De uma certa inocência política, né? Tipo assim, de ser usado, sabe? Então, isso aí é uma coisa que... Porque também é outra problema, assim, que só para completar a minha pergunta, é uma coisa que eu sinto que tem um preconceito muito forte nessa visão, porque assim, e o histórico das outras religiões que usaram as pessoas politicamente, né? Tipo assim, agora é um problema, né? Então, tipo,
Eu sinto que muita gente faz a crítica nesses dois momentos, mas tem muita gente que só faz agora, né? Aí eu fico meio assim, eu gosto de acompanhar pessoas como o Leandro Vicente, Levi, que a gente encontra mais na internet, que é um homem negro evangélico, e ele vai trazendo uma camada que eu não vou saber explicar muito bem aqui, mas ele fala sobre como tratar pessoas evangélicas como inocentes e manipuladas também é uma forma de racismo e de classismo. Que, né, muitas dessas pessoas, fora as lideranças das igrejas mais badaladas, quem está ali no dia a dia são o quê? Mães solo, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas que não foram acolhidas por políticas públicas. Tem muita coisa em jogo, mas isso não significa que as pessoas são ingênuas, burras, manipuladas, não. Tanto é que eu estou com cara de paisagem desde que passou o resultado do segundo turno, em ver. É difícil contar, inclusive da minha família. Acho que ninguém da minha família que é evangélico estão lá, tão luto pelo Brasil. Sabe? E isso significa que essas pessoas são ingênuas ou que está faltando chegar informação a elas? Não. Eu vejo muito mais como uma defesa de interesses, porque de alguma forma o governo Lula e a esquerda representa para elas uma ameaça à família delas, ao que existe de mais precioso e tal. Então não se trata de ignorância, é prioridade que está acontecendo, sabe? Então é feio e não é feio, é uma armadilha até. Essas pessoas que dizem que os evangélicos são manipulados e tudo mais, são as que nunca vão compreender, nunca vão dar conta, vão ficar aqui, como assim? O resultado da pesquisa eleitoral não é o que se refletiu na realidade. Porque você não sai desse olhar viciado em relação aos evangélicos. Vê como um bloco, sendo que tem dezenas de denominações, de tretas internas, tem muito que se vê em torno desse assunto. Eu só acompanho assim de longe, mas é outra longa fofoca, né? Eu chamo de fofoca tudo aquilo que deixa a gente tão empolgado que não larga pesquisa, né? É outro assunto muito bom. Religiosidade como um todo, mas isso dos evangélicos no Brasil, precisamos pesquisar. E aí você achou uma separação que é interessante, né? Essas pessoas talvez votaram no Bolsonaro, mas não estão fechando estrada. Porque elas acreditam que o projeto do Lula é antagônico a elas. Se esse projeto souber fazer uma ponte, tem um problema resolvido, né? Se é que dá para fazer, não sei. Tô falando como se fosse fácil, né? É isso que tá difícil. E aí, para encerrar, eu trago uma das minhas maiores dificuldades. Eu tô nesse ponto agora da minha vida, que é entender que tudo isso está acontecendo, mas não é pela via da argumentação que a gente vai conseguir atingir os objetivos. E é por isso que eu me diverti, aplaudi e me senti desafiada pelos colegas que foram lá no Paint fazer as montagens mais grotescas possíveis, porque é isso que, no fim das contas, resgata as pessoas para o que a gente precisa fazer, que é conversar e negociar. Eu também não acho que... Não vou vir aqui com esse papo de vamos convencer as pessoas a se tornarem agora lulistas desde criancinha. Não. É entender, né, o que está se passando. Não quero que a pessoa, por minha causa, mude tudo o que ela acredita sobre família. Mas a gente precisa conversar seriamente sobre o que é uma ditadura, né? É assim, é pelas beiradas que a gente vai. De que forma? Não sei, tô igual você, Vinícius. Eu acho que é um grande ponto de interrogação e vamos encerrar por aqui, porque ficou complexo agora. Minha cabeça deu uma esquentada agora. Porque eu acho que é por aí mesmo, assim, não é convencer, é conversar né, e ver o que as pessoas desejam mesmo, né? Descobrir o que elas desejam, assim, só uma pessoa Nossa, agora que deu uma queimada no HD mesmo. Mas é isso. Só não vale fake news, a única regra é essa, só não vale fake news. Mas é isso. Ó, Telefonemas é a nossa tentativa de fazer um jornalismo diferente. Hoje, com muito orgulho, a gente recebeu aqui a Nath Braga, que está também tentando fazer da maneira dela seu jornalismo diferente, novo, né?
É uma frase que tá até no release da Nath, que é tendo em vista que ela não encontra o jornalismo que ela acredita, ela foi lá e foi fazer o dela, assim. E isso é fazer política, né? É fazer jornalismo, lógico, e é buscar respostas para. A gente terminou com uma grande interrogação aqui, e é o que acho que a gente acorda todo dia tentando deixar essa interrogação menor até gerar novas perguntas. E o telefonemas é isso também, esse processo, por isso que essa conversa é mais longa, o espaço para dúvida. Diversas vezes aqui você pode ter que eu fiz perguntas para a Nath, mesmo sem saber exatamente que perguntas eram essas, assim, porque acho que é esse espaço de experimentação e, pô, eu agradeço muito quem entende a nossa missão, e se você acredita nessa missão, vou pedir sua colaboração por Pix aqui, ó, tem esse QR Code, tem na descrição aí, para quem está ouvindo em vídeo no YouTube ou está em áudio, na descrição do episódio tem os linkzinhos de Pix para ajudar a gente, e tem o apoia.se que você, barra telefonemas, que você também pode ser um apoiador ali mais, né, mensal ali, uma mensalidade de R$ 5, gente, né? Quem tem certeza que você tá podendo aí usar o seu cinquinho aí para ajudar a gente. É um paywall a menos aí, um Netflix a menos, né? Vamos ajudar menos os bilionários, ajudar mais o jornalismo independente. Fica o meu apelo aqui. E quem tiver sem grana, lógico, pode só compartilhar esse conteúdo, recortar ele, pôr aí pelas redes sociais e ajudar a nossa mensagem a chegar mais longe. É assim que a gente trabalha. Nath, agora a pergunta mais indiscreta do Telefonemas, né? Que é o encerramento. Gostou do papo? Funcionou? Teve algum deslize? Eu gostei, realmente foi ok. O nosso cérebro fritou um pouco, Não. mas eu gostei Agora muito dessa vou te conversa. confessar uma coisa. Teve um momento aqui no final que eu pensei numa pergunta muito boa, mas eu queimei tanto que eu esqueci ela assim. Daqui a pouco ela vai voltar e eu. Ah, eu tinha que ter perguntado aqui. Tudo bem. Mas gostou então. Sim, bastante. Pô, valeu, Nath. Eu que te agradeço pelas quase 2 horas aí. A gente combinou uma, mas foi ficando bom, fui te perguntando. Uhum. Obrigadão, hein, por ter colado. Ah, eu que agradeço. Eu realmente acredito que certas conversas, primeiro, são atemporais, e em segundo lugar, a gente realmente precisa parar e refletir, mesmo que seja aquela reflexão em movimento, lavando uma louça, porque eu ouvi episódios do Telefonemas lavando a minha louça, mas o que Funciona? importa é se concentrar. Funciona, é terapêutico, é muito bom. Ah, pô, Muito agora eu bom. fiquei feliz. Agora eu tô satisfeito, porque eu precisava saber dessa resposta, assim, porque eu não sei se o podcast funciona. A gente recebe pouco retorno às vezes. Aí eu fico, será que as pessoas conseguem ouvir quando elas estão lavando louça? Agora saber disso, eu fiquei feliz. Pô, é isso, gente. Nath, brigadão. Ó, agora começou uma barulheira aqui em casa. Tá ouvindo? Ouvi um pouquinho. Não, tudo bem. Então eu vou aproveitar para encerrar antes que o portão faça barulho de novo. Gente, abração e até o próximo Telefonemas. Beijo, Nath. Valeu, hein? Beijo, obrigada. Tchau, tchau.